solicito a senhora prefeita Marisa Maciel que ocupe a tribuna para a sua manifestação. Senhora prefeita, a senhora tem 10 minutos e mais 5, tá? Cumprimento o presidente desta casa, Silvio Cardoso, em seu nome, todos os vereadores, cumprimento os funcionários, comunidades presentes. Foram 2 temas, loteamento e expansão do perímetro urbano. Eu gostaria de pedir para o Érico, doutor Guilherme e o Zezé, que viesse junto aqui na tribuna para falar sobre o loteamento e expansão de perímetro urbano, o que realmente está acontecendo no município de São Tomé das Letras. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde. Atendendo ao convite dessa casa para vir até aqui explanar sobre uma resposta que eu confeccionei sobre a questão da expansão do território de São Tomé das Letras, só quero deixar claro que as leis citadas naquela resposta, elas não estão, de fato, ultrapassadas, vamos dizer assim. Aquilo foi feito daquela maneira para que houvesse uma sequência nos planos de expansão anteriores. Porque, até o que me consta, a última lei é a 1170 de 2008, que é a mais recente. Depois dela não teve nenhuma outra, a não ser o plano diretor, que é de 2011. E nessas leis, houveram algumas lacunas. E não tem como nós falarmos em nova expansão sem primeiro resolver essas lacunas. Então, em consulta ao responsável técnico, no caso, o Clifford, que não pôde estar presente aqui hoje, o Érico, que trabalha com o Clifford lá, ele que vai poder explanar mais diretamente essa área técnica com vocês, aonde foram encontrados esses erros nessas leis anteriores, para que nós possamos sanar esses erros e só assim, no nosso entendimento, seria possível falar novamente em expansão do território municipal de São Tomé das Letras. Eu quero chamar o Érico aqui para estar esclarecendo mais detalhadamente. Érico, eu vou pedir para você falar claramente como está a situação dos loteamentos Passargna, Caninana, Antônio Rocha e da Dharma. Realmente, como é a situação desses loteamentos em relação ao perímetro urbano em São Tomé das Letras? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores e os que estão aqui presentes. Em primeiro passo, eu vou comentar com relação ao perímetro urbano em sua totalidade. Nós tivemos aí, a princípio, 4 leis de expansão do perímetro, tá? E cujo vocês já têm conhecimentos, que são a 869, né? 874, 878, só minha pira aqui, vamos lá. Então, e essas leis, a 969, que revogou, como foi citado, as outras leis, elas são leis de expansão de perímetro. O que é lei de expansão? Os empreendedores que têm áreas em volta do perímetro urbano, colocam essas áreas em expansão. Tá? Então, essas leis 969, 874, 878, elas só criavam o interesse de expansão das áreas e foram aprovadas. A 1170, ela veio consolidar essas áreas todas com a área que já existia do perímetro urbano. Tá? Anterior, na emancipação do município, foi delimitada uma área para o perímetro, e em 2001 foi pela primeira vez expandido o perímetro. E de lá para cá, essas outras leis veio
acrescentar novas áreas para os novos empreendedores. A 1170, a Lei 1170, que é a última lei do perímetro, ela consolidou simplesmente as áreas dos empreendedores, do seu Alaor, Salles de Andrade, do Passárgada, do Caninana e do Antônio Rocha. Tá? Essa 1170, ela somou todas as intenções de expansão e incorporou na área que já existia da emancipação do município. Porém, a 1170, se vocês tiverem em mãos aí a lei, ela dos marcos de confrontação da Copedra até o ponto de início, da onde teve essa demarcação, tem algumas cotas, por exemplo, do marco 5, já vai direto para o marco 7. Né? E, em sequência, do marco 10, segue direto para o marco 12, ficando isento essas outras cotas. É um pequeno erro que, dentro da Casa do Legislativo, tem como se consertar. Temos um outro agravante, que é a divisa com a Copedra. Desde a emancipação do município e da cooperativa instituída, não temos o documento da Copedra com relação à confrontação com o perímetro. É simplesmente respeitada a confrontação por saber que é Copedra, Evaristo Cardoso, loteamento Passárgada, loteamento Caninana e assim por diante. Mas documento que comprova o domínio da área não temos em mãos. Então é respeitado simplesmente por ser a Copedra que divide ali. E o fato maior é o seguinte, tem ações no Ministério Público de uso capião dentro da área da Copedra. E tem documentos que venda, né, que a Copedra vendeu para o Sr. Joques repassou a área para terceiros, e terceiros, por não ter documentação, pleiteia junto ao Ministério Público o uso capião da área. Né? E se a Copedra realmente passa a área para terceiros, teria que passar automaticamente a escritura. Temos lá o caso do Tonhão, da Leles, de outras pessoas que estão lá, que foram intitulados pela Copedra posse. Só que o domínio está sendo passado pela Prefeitura através do convênio do ITER, hoje CEDRU. Tá? Então, esses pontos criam divergência para poder expandir o perímetro. Haja visto que o plano diretor, nos seus anexos, exige que o perímetro tem que estar por completo, sem problema nenhum, para que se crie nova expansão. Então, esse é o detalhe que, para se ter alguma área a expandir, tem que se consertar o que está errado primeiro. Depois dessa lacuna totalmente sanada, aí as novas áreas podem ser apreciadas pelo Legislativo e o Executivo. Certo? É isso aí. Tem mais. Vamos lá. É importante colocar a questão em relação à Copedra. Se a Copedra, se existe, vamos supor, a Casa da Leles, se está na área da Copedra, a Prefeitura não tem, o município não tem condições de fazer esse convênio, fazer a escritura através da CEDRU, porque existe número de matrícula. Eu já conversei com o presidente da Copedra ontem, o Valtenir, inclusive ele nos autorizou a pegar os documentos junto ao cartório, justamente por esta razão. Nós não queremos prejudicar ninguém, ao contrário, nós queremos legalizar. Se os terrenos dessas casas já existentes não estiver dentro da Copedra, dentro da escritura, dentro do limite da Copedra, nós podemos fazer essas escrituras através da CEDRU, antigamente ITER, hoje CEDRU. Inclusive, nós assinamos o convênio, são 170 escrituras, já estão todas trabalhadas, o convênio já foi publicado, só que não será emitido, eles vão deixar a emissão de posse em 2015, justamente depois do período eleitoral, certo? Érico, eu falei em relação aos loteamentos existentes. A Passárgada é um loteamento, a gente não está conseguindo a planta dos loteamentos. A Passárgada é um loteamento, nos pediu fazer uma verificação, o que está com problema os passeios, né, em relação aos passeios. O Caninã, nós procuramos a Flávia, ela já vai passar toda a documentação para o município. E do Antônio Rocha não existe aprovação de loteamento na Prefeitura Municipal de São Tomé das Letras.
para ter um loteamento, não é só uma planta baixa do terreno, existe a infraestrutura. Enquanto não tiver toda a infraestrutura, saneamento básico, iluminação, que todos vocês sabem, gostaria até que eu passar para o Érico falar, aí sim, aí pode vender os lotes. E no que foi, isso que não aconteceu. Hoje nós vemos, todo mundo que vai lá nesse loteamento do Antônio Rocha, vê o quê? Rede de esgoto, céu aberto. Inclusive, o tamanho dos terrenos não estão de acordo com um documento, de um projeto que o Érico conseguiu lá no cartório de registro de imóveis em Três Corações. Mas a prefeitura não tem documento, não existe esse loteamento. Enquanto nós estamos notificando os proprietários do loteamento, inclusive, houve tampou a ETS, estação de tratamento de esgoto. Enquanto não arrumar esses loteamentos, não podemos pensar em fazer, inclusive eu já conversei com vários vereadores, nós não podemos pensar em loteamento, expansão de perímetro urbano, se tem loteamento que não existe aqui em São Tomé. Foram vendidos e não foram nem aprovados na prefeitura. Inclusive com extensão errada, não bate. Eu gostaria de passar a palavra que você está por... Em relação à Dharma também, um loteamento bonito, muito bem feito, muito organizado, só que nós estamos com um problema na Dharma. É a inclusão do campo de futebol como se fosse uma área de equipamento comunitário, e nós vimos também o terreno da PAI. Mas eles já estão revendo essa questão, tirando o campo de futebol em relação à PAI, para que eles possam realmente comercializar os terrenos, inclusive recurso para o município. A intenção do município não é, de forma alguma, não permitir a área de expansão. Ao contrário, a gente quer que faça que esses novos loteamentos, ou esses já existentes, que refaçam, porque se não refizer, nós vamos chamar os donos do até então loteamento, que não existe, para fazer a sua parte. Se eles não fizerem, nós sim vamos encaminhar ao Ministério Público e vão resolver lá no Ministério Público. Gostaria que o Érico falasse sobre Antônio Rocha. Bem, com relação ao loteamento Antônio Rocha, foi apurado no cartório de registro de imóvel um documento aprovado lá de uma expansão de 27.379,36. E, se for verificar em loco lá, os senhores vereadores, vocês vão verificar o projeto de loteamento aprovado com a realidade, não confere, estando totalmente as áreas colocadas à disposição como lotes superiores ao proposto, de 27 mil. O loteamento está totalmente em desacordo com o alinhamento apresentado no projeto. Estamos com áreas de perdas na área de equipamento comunitário, que seria destinado à prefeitura, a menor, e com o problema da ET, estação de tratamento, que foi impedida lá, obstruída, para dar acesso ao loteamento do fundo. Então, como o Ministério Público já intercedeu em 2005, com relação à estação de tratamento ET, que era de obrigação dos empreendedores somar a quantidade de lotes e preparar a estação de tratamento ET para comportar esses lotes. E no decorrer desse tempo de 2005, simplesmente, sem saber quem, mas é de responsabilidade dos empreendedores, de zelar e cuidar do empreendimento até a entrega para o município. E hoje se encontra totalmente destruída uma estação de tratamento ET, para comportar numa totalidade de 50 a 80 lotes, e está sendo inviabilizado até o escoamento desse esgoto ao Caninana, né? E foi solicitado já pela prefeita, junto com o pessoal competente da área, o comparecimento dos empreendedores para viabilizar novamente essa estação, colocar ela em funcionamento, né? E, com relação ao loteamento Caninana, como ela comentou, falta os passeios a ser entregues para o município, não tem passeios completos. O do Passárgada é a mesma coisa, as ruas estão prontas, mas falta o empreendimento nos passeios. E do Caninana para o Passárgada, houve um acréscimo da área de expansão. Ela propôs 19.368. E houve um avanço em algumas áreas de lote,
ficando superior ao que foi vendido. Venderam, por exemplo, 200 metros em uma quadra, e nessa quadra todos os lotes cresceram 2, 3 metros a mais. Expandiu, obrigando o loteamento Passárgada a fazer o seu loteamento dentro da área do Antônio Rocha. Vocês devem ter observado que o muro que divide Pedreira e Antônio Rocha foi desmanchado, que não era para ter ocorrido. Se fosse feito regularmente todos os loteamentos, dentro das medidas que propuseram, não teria esse avanço para lá. Como Passárgada, o Caninana, de 19 mil, avançou 1.000 e poucos metros dentro de algumas quadras, obrigatoriamente fez com que Passárgada também, para ocupar a área proposta de 21, entrasse dentro da área do Antônio Rocha lá no fundo. Então, quer dizer, alterou novamente a divisa do perímetro, alterou o projeto remanescente do Antônio Rocha, porque ele tem uma área tão grande que ele foi obrigado a fazer 3 projetos, um da área total, um da área do loteamento e um do residual que sobrou fora o loteamento. Esse residual já sofreu alteração pelo Passárgada ter invadido lá atrás do muro de pedra. Então, enquanto não resolver com os empreendedores essa situação, fica impossível até aceitar qualquer plano de expansão. E eu volto a falar em relação aos terrenos da Copedra, para legalizar, a gente legalizar a situação, para ver quais são as casas que estão dentro do perímetro, dentro da área da Copedra. O que não tiver, nós vamos fazer o processo da escritura. E em relação ao Sobradinho, nós já pegamos todas as certidões de inteiro teor. Sobradinho, ela foi a expansão, perímetro urbano foi feito sobre uma escritura, e sendo que lá são vários donos. Já conseguimos, já pedimos todas as escrituras que faz divisa com o perímetro urbano hoje do Sobradinho, para a gente legalizar, para separar esses terrenos dessas pessoas, o que faz parte do perímetro urbano e o que faz parte da zona rural. Inclusive, uma possibilidade de expansão da área do Sobradinho, Sobradinho tem um grande potencial para expansão. Em relação à não autorização para expansão dos perímetros urbanos, eu acredito que é a intenção ficou clara, e é a intenção do município sim expandir, uma vez que o próprio município tem intenção de fazer, já tem um projeto da nova creche numa área perto do Antônio Rocha, perto em relação a essa área. Então, é intenção, sim, é intenção que melhore o município, o povo está precisando de casa, é intenção, sim, mas vamos fazer com responsabilidade. Eu vou pedir para vocês, vereadores, para todos, não deixa, se você souber que alguém que está vendendo lotes em áreas que não está autorizada, fale com a pessoa, se você for amigo, ou se não, vá até a prefeitura, porque eu já estou com certidão de compra e venda de terreno que nem foi autorizado, que é um terreno perímetro, zona rural, que já foi vendido, tem contrato de compra e venda sem infraestrutura nenhuma. Um loteamento, um terreno zona rural, que já fizeram contrato de compra e venda, como se fosse perímetro urbano. Em relação à prestação de contas, eu tenho bastante prestação de contas para falar, mas eu vou pegar em relação a algumas que, até depois do recesso de vocês, eu gostaria de falar sobre algumas outras. O município, nós na administração, todos os convênios, a gente não mede esforços para conseguir resolver as prestações de contas. Por quê? O município não resolvendo a prestação de conta, o município é bloqueado, vai para o CIAF. Então, toda essa documentação, a gente procura, manda ofício para a administração anterior ou para a pessoa responsável,
para poder resolver as prestações de contas. Mas, infelizmente, algumas não têm como resolver, né? E como é o caso dessa primeira prestação, ela foi reprovada pela Secretaria de Transporte. O município ele pode ser bloqueado. A atitude da administração foi: entramos com uma ação civil pública com pedido de liminar em 19 de maio. Esse recurso é da Secretaria de Estado de Transporte, o valor foi de R$ 172.379,94, foi construção de pontes do Corvos das Pedras e Batinga. Nós já entramos para que o município não seja bloqueado no CIAF, que representa os convênios do Estado. Nós também já entramos com uma representação no Ministério Público Federal, foi no dia 30 de junho de 2013, em relação ao recurso do PDDE, que é Programa de Dinheiro Direto da Escola, e da merenda escolar. O município estava bloqueado desde 2010, foi bloqueado em 2010, até então não estava recebendo o recurso do dinheiro direto da escola. Esse dinheiro vem para caixas escolares. Em 2013, quando eu fiquei sabendo que o município não recebendo o recurso, eu fui no FNDE para saber o porquê que a gente não estava recebendo o recurso que todos os municípios estavam recebendo, que é o PDDE. Aí sim que eu descobri que o município estava bloqueado desde 2010. O que nós fizemos? Entramos com uma ação no Ministério Público Federal em dia 30 de julho de 2013 para desbloqueio do PDDE e para, em relação, nessa mesma representação, o município seria também bloqueado no recurso da merenda escolar. Em julho, logo depois da ação, o município foi desbloqueado, mas, infelizmente, nós não conseguimos recuperar o recurso de 2013, 2012, todos os recursos perdidos. Por quê? O prazo era até em junho de 2013. Eu conseguiria recuperar o recurso de 2013. O anterior, não. Mas só que eu fiquei sabendo em julho. Eu não sabia que estava bloqueado. Ele foi desbloqueado hoje. Todos os recursos já estão, as caixas escolares, as escolas rurais, elas já estão com os recursos em sua conta, já fizeram reuniões para a caixa escolares da zona rural. E uma escola somente que não tem a caixa escolar, que o recurso veio direto para a conta da prefeitura, que será administrado pelo secretário da Educação, porque esse dinheiro é PDD, dinheiro direto da escola. Não é a prefeitura que faz a prestação de conta e nem compra. Quem faz a prestação de contas é a própria escola. E eles que escolhem o que vão comprar. E a questão também, hoje está tudo certo. Em relação também ao programa Travessia. O programa Projeto Travessia, ele tem várias modalidades. É um projeto que existe. O primeiro foi porta a porta, depois reforma de banheiro, reforma de casa, poço artesiano, construção do CRAS, construção de sala de aula e a compra do carro. Esse programa, todos já sabem, inclusive nós tivemos ajuda de vereadores que foram visitar as casas na construção da reforma dos modos sanitários. Eu gostaria de passar para a Leia, que trabalhou intensamente nesse programa, para falar um pouquinho sobre esse programa, inclusive para dizer a todos, inclusive por que ainda nós não demos andamento nas reformas dos banheiros, por que ainda já foi licitado construção de 30 modos sanitários, já foi licitado para reforma, já existe o recurso para o poço artesiano, e por que ainda nós não iniciamos? Leia, por favor. Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde à comunidade presente.
Então, como gestora da assistência social, hoje eu estou aqui para fazer uma prestação de contas parcial do projeto Travessia. Então, o que é o projeto Travessia? Ele é um programa lançado pelo governo de Minas em 2008, e ele é coordenado pela SEDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social. E ele visa oferecer as oportunidades de emprego e melhoria da qualidade de vida para as famílias que vivem em risco social nas cidades mais carentes do Estado. Conforme a Marisa disse, essas famílias são selecionadas através do Porta a Porta, que é um questionário que foi aplicado em 2011 em São Tomé. E, através desse questionário, as famílias que estavam em privação social foram escolhidas para serem atendidas por esse projeto. Então, o nosso município ele foi contemplado com 7 ações. Como já foi dito, são 30 reformas de sanitário, no valor de R$ 45.000, que sai a R$ 1.500 cada reforma, 30 construções, 5 melhorias habitacionais, a construção de um poço artesiano lá na comunidade da Pontinha, reforma de uma sala de aula na zona rural, aquisição de um veículo para assistência social e a construção da sede do CRAS. Então, esses já estão especificados os valores lá, foram um total de R$ 555.000. Em 2012, a SEDES liberou para o município 2 valores, R$ 45.000 para adequação para as reformas dos sanitários e R$ 48.000 para 5 melhorias habitacionais. Então, deu um total de R$ 93.000, que era para iniciar o projeto em 2012 em São Tomé. Então, diante desse valor que estava na conta do município, foram gastos R$ 67.000 em 2012. Então, restou na conta do município R$ 26.000. Porém, através das documentações achadas que nós encontramos na prefeitura, através de notas fiscais encontradas, a gente só conseguiu comprovar um gasto de R$ 54.500. Então, um valor de R$ 12.500, nós não achamos nenhuma documentação que comprove este gasto, mas também esse dinheiro não está no cofre da prefeitura. E todo esse dinheiro gasto seria para finalizar essas ações, 30 módulos sanitários e 5 reformas habitacionais, o que não ocorreu também. Mesmo com o gasto, as obras estão parcialmente realizadas. Aí, diante de tudo isso, quando nós assumimos esse compromisso e levamos toda essa documentação até Belo Horizonte, a prefeita foi chamada para que assinasse um termo de ajustamento de conduta. Na verdade, o documento nem era esse nome, foi falado esse, mas, na verdade, ela tinha que assumir um compromisso diante da SEDES, que, com apenas R$ 26.000 em conta, ela reformaria os 30 banheiros e reformaria 5 casas, para que o município não perdesse esse convênio, que era um total de R$ 555.000. E, com isso, a prefeita assumiu o compromisso lá e assumiu também o compromisso de, com R$ 26.000, comprar o material e dar a mão de obra do município para realizar o restante das obras. Aí, diante desse compromisso que ela assumiu, a secretária-geral, a gerente-geral do projeto, liberou, então, o recurso para a gente comprar o carro da assistência social, que é o que a nossa mão na roda hoje, na assistência, sem ele, não sei o que a gente estava fazendo, porque são muitos atendimentos no município, na zona rural, o município de São Tomé é muito grande, a demanda é muito grande, e graças a todo esse trabalho nosso, nós conseguimos o carro que tem nos ajudado muito. Aí, em 2014, a SEDES liberou para a conta do município mais o valor da construção de 30 sanitários, que foi R$ 165.000, e liberou também o valor de R$ 97.000 para a construção do poço artesiano. Então, num total de R$ 262.000 está na conta do município hoje. Porém, esse dinheiro está paralisado. O município está aguardando, ali a conclusão hoje dessa prestação de conta parcial aqui, é para dizer que
tem esse dinheiro na conta para a gente poder fazer a construção dos 30 banheiros, mais a construção do poço artesiano. Temos esses R$ 26 mil hoje para a gente juntar com recursos próprios e finalizar a primeira etapa, que seria as 5 reformas habitacionais e 30 reformas de banheiro. Porém, a CEDES, em reunião na última semana, pediu ao município que aguardasse a análise da prestação de contas que nós enviamos em 2013 e mais a verificação de toda a documentação de 2012 que está lá, para que ela dê um aval para a gente, para que o município possa dar andamento nessas obras. Então, a conclusão é que hoje está paralisado e nós não podemos iniciar nenhuma obra, nenhuma reforma, nenhuma construção, sem que o próprio CEDES nos libere para fazer isso. Então, parcialmente, é essa a prestação de contas hoje, e eu espero voltar daqui um pouco tempo para fazer a prestação de contas total desse projeto, com todas essas obras realizadas, se Deus quiser. É isso, obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Algum vereador, alguém da comunidade, referente ao projeto? Então, são 30 reformas e 30 construções. As 30 construções, assim, algumas no centro, São Tomé, mas a maioria na zona rural, e as reformas também, a maioria na zona rural. Só que já tem os beneficiários, né, que em 2011 foi feito porta a porta, da onde saiu a listagem de beneficiários, que já se encontra na CEDES também. Aí, não, essas construções são para famílias, né? Assim, não são para casas, para famílias. Não podem, não. Esse projeto aí não entra para banheiro público, para a comunidade, não. Só para famílias mesmo. Mais alguém? Pela ordem, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, senhora prefeito, demais vereadores, a todos presentes. Sileia, essa prestação de conta aí, é eles que vão aprovar, pessoal do órgão responsável aí? Na verdade, na própria CEDES tem um setor de prestação de contas que pediu, quando a gente entrou, que pediu que a gente levasse toda essa documentação. Nós montamos e levamos para eles. Depois a prefeita vai estar falando, além dessa prestação de contas que se encontra na CEDES, tem até uma ação judicial que a prefeita entrou também no Ministério Público. Mas quem aprova para a gente continuar ou não é da CEDES, é o setor de prestação de contas da CEDES. Já foram entregues os documentos, então vocês estão no aguardo para liberar aquele recurso maior? Na verdade, o documento foi entregue em 2013, mas está tão complexo que eles não estão conseguindo verificar. Daí eles pediram mais tempo para a gente. Obrigado. Aproveitando a sua pergunta, eu gostaria de informar que esse projeto, esse convênio, nós entramos com uma ação no Ministério Público e o no Tribunal de Justiça, e foi acatado. Inclusive, estão aguardando perito para fazer verificação em loco de todos os banheiros, né, de toda a documentação que nós enviamos. A questão maior é o seguinte: nós assumimos os 26 mil, apenas 26 mil, 25, 26 mil aproximadamente, eu não sei, para a gente comprar. Inclusive, nós já listamos o material. Esse valor X, que a gente não conseguiu encontrar documento comprobatório, que o recurso não está na conta e não existe documentação, a questão maior é isso: como nós vamos fazer essa prestação? Eu já conversei com o doutor Ângelo, né, essa semana, para a gente, junto lá com a CEDES, e para não comprometer quem pegou a construção desse novo, são várias etapas, da construção desses módulos, foi uma empreiteira idônea para não misturar, para eles não se comprometer, para fazer-se por ações. Então, a última reunião que nós tivemos lá, nós estivemos conversando com o engenheiro, e a Eliane, da CEDES, achou por melhor a gente aguardar um pouquinho o parecer, aprovação, autorização da CEDES
para que a administração atual não se responsabilize, não seja responsável por um recurso já administrado na administração anterior. Eu gostaria de chamar o doutor Ângelo para falar sobre a prestação de contas 2012. André, se você puder vir também. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, presentes, vereadores. Agradeço a oportunidade. A prefeita Marisa me pediu para vir aqui hoje falar para vocês a respeito da prestação de contas do exercício de 2012, aquela que foi enviada para o Tribunal de Contas no início de 2013, né, referente ao CIASSE, e que foi encaminhado recentemente um relatório do Tribunal de Contas pela aprovação das contas. A preocupação da prefeita com relação a essa aprovação de contas é porque existem algumas irregularidades que não foram analisadas pelo Tribunal de Contas e outras que foram encontradas recentemente, né, há uma semana apenas, nós descobrimos uma situação que complica muito a forma como essa prestação de contas foi apresentada, e a gente acredita que isso deve ser analisado pelo Tribunal de Contas. Nós já fizemos um contato lá, mas achou importante trazer e apresentar isso aqui para os vereadores, para a Câmara, para que vocês tenham conhecimento. Afinal de contas, a aprovação ou não compete a essa casa, né? O Tribunal de Contas é um órgão acessório, eles é que vão emitir um parecer sobre a aprovação ou não, eles já emitiram esse parecer, mas com algumas ressalvas. E hoje a gente vai trazer para vocês aqui uma situação que é o que foi descoberto recentemente. Ali no slide eu trouxe só para deixar claras as informações conforme eu for falando, né? Lá em ofício, no dia 26 de agosto, nós recebemos um ofício do Tribunal de Contas a respeito de algumas informações que a gente tinha passado, e o Tribunal de Contas já manifestou a necessidade de realizar uma fiscalização em loco, né, que os técnicos venham até o município para avaliar isso. Por quê? A preocupação maior nossa é com relação aos restos a pagar. Em 2013, quando a prefeita assumiu a prefeitura, nós tínhamos um valor de restos a pagar no valor de R$ 1.472.000, né, e uma disponibilidade de caixa de R$ 471.000. A lei de responsabilidade fiscal, como eu destaquei ali, ela proíbe, ela veda que o administrador assuma compromissos nos últimos 8 meses de governo, né, ali no último quadrimestre, de obrigações que ele não tenha condições de pagar ou deixar disponibilidade de caixa para pagar. O tribunal entendeu a princípio que, com as informações que estavam lá, não era possível avaliar se esses restos a pagar eram realmente do último quadrimestre ou se não eram, por isso a necessidade de fazer essa fiscalização em loco, né? Então, olha lá, como eu destaquei ali, ó, não é possível assumir obrigação que não possa ser paga ou sem ter o dinheiro, e a necessidade da ação fiscalizatória do Tribunal de Contas. Além disso, uma outra situação que o Tribunal de Contas também já destacou, que é a questão das suplementações. A princípio, eles indicaram que havia um excesso nas suplementações do ano de 2012, foi notificado, então, o ex-prefeito à época para que ele apresentasse algumas justificativas. Ele apresentou as justificativas, demonstrando algumas leis que tinham sido aprovadas aqui na Câmara, e com isso o Tribunal de Contas acolheu a manifestação dele e emitiu um parecer pela aprovação das contas. Mas aí, dentre as informações que foram prestadas já na prestação de contas lá no CIASSE, elaborada e foi entregue pela prefeitura, mas foi elaborado pela administração anterior, com a assinatura do ex-prefeito, do contador responsável, onde eles informam que houve abertura de crédito especial no valor de R$ 373.000 através da Lei Municipal 1.336, de 7 de novembro de 2012. Pode passar, Lei. Aí, ó, essa é a informação que consta no sistema que foi para o Tribunal de Contas, onde está lá a indicação da Lei 1.336 e que ela teria sido objeto para abertura de crédito suplementar.
Por favor, Léo. Aí o decreto 58, que foi editado com base na lei 1336, também para a abertura desses créditos suplementares, né? Eu trouxe ali só o cabeçalho do decreto. Ele tem 5 laudas, onde constam as dotações e os valores que foram suplementados com base nessa lei municipal 1336. Acontece que a lei municipal 1336, ela é do dia 10 de junho de 2013 e ela acrescenta uma data comemorativa no calendário oficial do município de São Tomé das Letras. Ela não diz respeito a nenhuma abertura de crédito suplementar, né? Foi uma lei já editada no governo da Marisa e que, infelizmente, não tinha a ver com o que, a informação que tinha sido prestada. Ciente disso, antes de fazer qualquer... Aí, essa é a cópia da própria lei. Antes de qualquer providência, nós tomamos o cuidado de oficiar a Câmara para saber quais foram as leis de 2012 que fizeram a abertura de créditos suplementares. A Câmara respondeu, né, muito prestativamente, informando as 3 leis que dispuseram a respeito de alterações no orçamento, que é a 1330, que abre crédito suplementar, a 1331, que autoriza o crédito suplementar, que era de 15%, passou para 20%, e a 1332, que aí abre mais crédito suplementar. Acontece que os valores aí, ó, dessas 2 leis, que são as 2 que abrem créditos suplementares, é uma de 318 e a outra no valor de 220. Então, olha lá, ó, pela cronologia da própria, né, legislação aqui de São Tomé das Letras, olha lá, a lei 1330 de outubro, 19 de outubro, 1331, 13 de novembro, 1332 também, 13 de novembro, 1333, 30 de novembro, 1334, 30 de novembro e a 1335, do dia 21 de dezembro. A lei 1335, que é a última que está ali, ela é o orçamento do município para o ano de 2013. Então, a lei 1336, ela não poderia ser, jamais, do dia 7 de novembro, porque a 1335 já era do dia 21 de dezembro, né? Então, pela sequência ali, não teria como ela ser dessa forma. Por isso, esse questionamento à Câmara, para ver se, de repente, existia, se havia tido algum equívoco ao informar o número, a data da lei, mas a gente obteve a informação daqui e não encontrou a lei que criava o crédito no valor que foi declarado na prestação de contas de 2012. Vou passar lá. Além desse problema, uma outra situação que também consta na prestação de contas e que foi enviada ao Tribunal de Contas é a questão de um cheque no valor de R$9.000 que, no final do ano de 2012, foi depositado na conta da Casa Lotérica Rosa e Silva e foi devolvido sem fundo. O cheque foi enviado, a gente conseguiu a microfilmagem do cheque, conseguiu identificar o número da conta que estava na microfilmagem e encaminhou isso para o Tribunal de Contas. Mas, como esse cheque não foi compensado, ou seja, não houve uma operação financeira desse cheque, o Tribunal de Contas entendeu que isso não era da sua competência e encaminhou isso para uma investigação do Ministério Público. Hoje o Ministério Público já está apurando essa situação, né, mas é uma questão que a gente achou importante trazer para vocês aqui, porque isso influencia na prestação de contas, porque, apesar do Tribunal de Contas, esse é o cheque, olha, a microfilmagem que foi feita, ali a indicação dos números das contas, o cheque, como vocês podem ver, ele está nominal à prefeitura. Uma coisa que, de certa forma, é até estranha, porque o cheque ele sai nominal para um fornecedor, para um prestador de serviço, para alguém que tenha algum crédito com a prefeitura. A prefeitura não tem um crédito com ela mesma, né? Então, ele foi visitado ali pelo ex-prefeito e pelo tesoureiro da época, e foi tentado depositar, ele tem a indicação de 2 contas que se apurou ser daquela empresa, né, da Casa Lotérica. A nossa preocupação ao trazer isso para vocês é que é o seguinte, o Tribunal de Contas muitas vezes ele não está aqui para ver o que acontece no município, ele não acompanha, ele não viu o que a gente passou aqui em 2013, quando assumiu a administração, todos os problemas que foram encontrados, a dificuldade de localizar essa documentação para prestar contas e tudo mais, né? Então, eles avaliam lá de uma forma muito fria a documentação que está lá e emitem um parecer. Esse parecer deles, ele não é vinculativo. A Câmara pode votar e aprovar ou desaprovar as contas de acordo com o seu próprio entendimento. E é um fato novo que vai ser noticiado para o Tribunal de Contas ainda essa semana com relação a essa questão da lei que não foi encontrada aqui e que vai interferir justamente nessa aprovação das prestações de contas, né?
Então, por isso que a Marisa achou importante trazer isso para vocês, antes de levar tanto para o Tribunal de Contas quanto para o Ministério Público, porque isso já está sendo encaminhado hoje ainda para eles, mas para que os vereadores, né, enquanto os fiscais do Legislativo, enquanto representantes do povo também, tenham conhecimento do que aconteceu e do problema que a gente está enfrentando hoje, seja nas prestações de contas de convênio e nessa dificuldade que a gente tem para deixar o nome do município em dia, para continuar recebendo recursos e tudo mais, e seja nessa questão da prestação de contas dos recursos que foram aplicados em 2012. Porque existem muitas divergências, existem essas situações aí, esse cheque que não foi esclarecido, agora essa lei que não existe, que não foi encontrada aqui, que em tese ela estaria dando subsídio para uma alteração na lei orçamentária do ano de 2012 e que não teve autorização legislativa, né? Então, isso é uma informação importante que a gente achou que deveria trazer aqui para vocês. Pela ordem, senhor presidente. Você pediu para não fazer pergunta durante, mas só que é uma pergunta simples, senão para não perder o foco também. Claro. A data do depósito desse cheque você tem? Tudo de R$9.000. Você consegue ali, ó. 11 de Olha lá, 11 de 1 junho de 2013, é a data que ele está... Obrigado. Ok? Se eu perguntar ao senhor, doutor, Pois não. esse número que aparece aqui do lado é o número da conta que ele foi depositado? Isso. Ah, tá. E de quem tem como saber de quem é essa conta aí? Sim, é da Casa Lotérica. Ah, tá. Rosa Rosa e Silva. Isso, é. Ele não tem empenho e não tem nota fiscal respaldando esse cheque. Ele estava simplesmente... Só encontramos esse cheque. Como que eu descobri? Através da devolução do cheque. Foi cheque sem fundo. E o banco me chamou para transferir algum recurso de uma outra conta para não devolver o cheque. Eu falei assim, não, eu sustei todos os cheques. É importante lembrar, em 2000, logo no início, em janeiro, eu fiquei... foi caindo cheque. Eu sustei, com a ajuda da Amadeus, todos os cheques. E justamente, no primeiro momento que ele caiu, realmente não tinha fundo. Mas se eu não tivesse sustado todos os cheques, com certeza entrariam os recursos e esse cheque seria pago. E ele foi representado, tá? Ele foi depositado, voltou e houve uma representação. E tem mais outras prestações de contas. Eu já quero, depois do recesso de vocês, aproveitar, inclusive pedir ajuda, apoio também, que eu vou contar mais com, além do apoio que vocês estão dando ao município, em relação à em relação ao cemitério, e a prestação de contas do cemitério e ao cemitério. E em relação ao asfalto, prestação de conta do asfalto e outras que nós estamos encontrando dificuldade. A nossa preocupação, esse tempo todo, eu peço aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas vão assistir esta reunião, de pedir desculpa à população de eu não estar tão presente nas ruas, nos bairros. É por isso, gente, é para não deixar o município entrar no CIAF e no CALC. É bloqueio total, aí nenhum recurso. Já está difícil, hoje o município está 100% no CALC, 100% no CIAF, né? Mas amanhã não posso falar. Então, é essa atenção, esse cuidado para que os recursos cheguem ao município. São poucos, mas aquilo que a gente está conseguindo manter. E aproveitando essa casa, agradecer o apoio desta casa, junto à administração. Inclusive, nós fizemos informativos, colocando mesmo, se não fosse vocês, muitas das nossas ações não seriam realizadas. Muito obrigada, eu estou à disposição.